Nós estamos do ano 100 em diante, ano 113 mais ou menos, e a gente vai ler aqui um texto de Plínio, o jovem, a respeito dos cristãos da Bitínia. Só para a gente contextualizar aqui, naquele período em que o cristianismo estava sob interdição estatal, a gente tem uma anotação, né, que é a primeira no livro do Erling Cairns, né, o cristianismo através dos séculos, dizendo que a primeira perseguição organizada como resultado de uma política governamental definida começou na Bitínia durante a administração de Plínio o Moço, por volta de 112 depois de Cristo. Antes, Plínio escreveu uma interessante carta ao imperador Trajano, em que prestava informações sobre os cristãos, esboçava seu programa e pedia a Trajano uma opinião sobre o assunto. Então, a gente vai ler um pouquinho sobre o texto aqui de Plínio o jovem. Tenho por praxe, Senhor, consultar vossa majestade nas questões duvidosas. Quem melhor dirigirá minha incerteza e instruirá minha ignorância? Nunca presenciei nenhum julgamento de cristãos, por isso ignoro as penalidades e investigações costumeiras, bem como as pautas em uso. Tenho muitas dúvidas a respeito de certas questões, tais como: estabelecem-se diferenças e distinções de acordo com a idade? Cabe o mesmo tratamento a enfermos e robustos? Aqueles que se retratam devem ser perdoados? A quem sempre foi cristão compete gratificar quando deixa de sê-lo? Há de punir-se o simples fato de alguém ser cristão, mesmo que inocente de qualquer crime ou exclusivamente os delitos praticados sob esse nome? Entretanto, eis o procedimento que adotei nos casos que me foram submetidos sob acusação de cristianismo. Aos incriminados, pergunto se são cristãos. Na afirmativa, repito segunda e terceira vez, ameaçando condená-los à pena capital. Se persistem, condeno-os à morte. Não duvido que, seja qual for o crime que confessem, sua pertinácia e obstinação inflexíveis devem ser punidas. Alguns apresentam indícios de loucura, tratando-se de cidadãos romanos, separo-os para enviá-los a Roma. Mas o que geralmente se dá é o seguinte: o simples fato de julgar essas causas confere enorme divulgação às acusações, de modo que meu tribunal está inundado com uma grande variedade de casos. Recebi uma lista anônima com muitos nomes. Os que negaram ser cristãos, considerei os merecedores de absolvição. De fato, sob minha pressão, devotaram-se aos deuses e reverenciaram com incenso e libações vossa imagem colocada para este propósito, ao lado das estátuas dos deuses, e, por menor particular, amaldiçoaram a Cristo, coisa que um genuíno cristão jamais aceita fazer. Outros inculpados da lista anônima começaram declarando-se cristãos e logo negaram sê-lo, declarando ter professado esta religião durante algum tempo e renunciado a ela há 3 ou mais anos. Alguns a tinham abandonado há mais de 20 anos. Todos veneraram vossa imagem e as estátuas dos deuses, amaldiçoando a Cristo. Foram unânimes em reconhecer que sua culpa se reduzia apenas a isto. Apenas a isso. Em determinados dias, costumavam comer antes da alvorada e rezar responsivamente hinos a Cristo, como a um Deus. Obrigavam-se por juramento, não a algum crime, mas à abstenção de roubos, rapinas, adultérios, perjúrios e sonegação de depósitos reclamados pelos donos. Concluído este rito, costumavam distribuir e comer seu alimento.
Este, aliás, era um alimento comum e inofensivo. Eles deixaram essas práticas depois do edito que promulguei, de conformidade com vossas instruções, proibindo as sociedades secretas. Julguei ser mais importante descobrir o que havia de verdade nessas declarações através da tortura a duas moças chamadas diaconisas. Mas nada achei senão superstição baixa e extravagante. Suspendi, portanto, minhas observações na espera do vosso parecer. Creio que o assunto justifica minha consulta, mormente, tendo em vista o grande número de vítimas em perigo. Muita gente de todas as idades e de ambos os sexos corre o risco de ser denunciada e o mal não terá como parar. Esta superstição contagiou não apenas as cidades, mas as aldeias e até as instâncias rurais. Contudo, o mal ainda pode ser contido e vencido. Sem dúvida, os templos que estavam quase desertos são novamente frequentados. Os ritos sagrados há muito negligenciados celebram-se de novo. Vítimas para sacrifícios estão sendo vendidas por toda parte, ao passo que, até recentemente, raramente um comprador era encontrado. Esses indícios permitem esperar que legiões de homens sejam suscetíveis de emenda, desde que tenham a oportunidade de se retratar. Olha aí, para vocês terem uma ideia, no ano de 112, para vocês terem uma noção de assim, olha as coisas que os cristãos passaram, entende? Imagina se hoje, com direitos humanos, a gente tem as coisas que tem, os abusos de autoridade hoje, imagina naquele período. E detalhe, só porque crê em Jesus e não nega Jesus. Olha que sinistro. Aí quando eu falo que eu tenho vergonha da minha geração, fica parecendo que assim, mas como é que pode? Porque assim, eu olho pra, eu não vou olhar nem para os outros, eu olho para mim, Patrícia. Fala assim, meu Deus, eu não sou crente não, comparado com esses caras aqui, que eu sou? Assim, dá vergonha. Eu olho para mim e eu fico com vergonha, né? E aí, detalhe, isso aqui não é testemunho de um crente falando de crente. Isso aqui é um governante falando de crente, falando que os cristãos consideravam Jesus um Deus. Ou seja, isso aqui não é novo. Entende? O que é, Jesus é Deus, isso aí não é novidade. Um cara que não é crente está dizendo isso. A questão do compromisso de não dever os outros, de não ser adúltero, de andar direito, olha aqui o que está acontecendo. 100 anos, cara, depois de Cristo, não é coisa de 60 anos, mas 70 anos depois da morte de Cristo, mais ou menos, olha aí. Andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Entende o negócio? Né? Então, por exemplo, a gente verifica, né, que assim, eles estavam lá na devoção deles, né, na consagração deles, e nisso, com aquilo que a gente falou, né, acusado de tanta coisa, né, de que eles eram acusados de ateísmo, de comer os próprios filhos, de haver relações sexuais entre eles, né, entre filhos, irmãos e mães, aquela coisa toda. Eles falam de perseguição, mas aí não citou o fechamento dos templos. Eles se reuniam. Não, mas aqui, esses templos aqui, não são os templos cristãos necessariamente. Lembra que o pessoal voltou a frequentar os templos, voltou a pegar vítima para sacrifício. Então assim, o pessoal tinha, assim, estava havendo uma mudança na cidade, digamos assim, nas cidades, que as pessoas, por serem evangelizadas, elas estavam abandonando os sacrifícios aos deuses e adoração ao imperador. Nisso que começou a haver uma perseguição ferrenha em cima dos cristãos, prisão, tortura, esse negócio todinho. Agora a gente está voltando à paz, porque aqui os cristãos são o quê? A perturbação. Ou seja, esse negócio de você falar que cristão é isso, que cristão é aquilo, isso aí não é de hoje. Eu estava conversando isso, agora não lembro com quem. Por exemplo, quer ver quando a gente critica cristão ou critica evangélico? Observa bem. Lembra do cara que falou que o ator Paulo Gustavo, ele ia morrer, né, porque ele
tinha blasfemado, uma coisa assim, que veio uma chuva de crítica contra ele. Não sei se vocês lembram disso, né? Aí olha como é que são as coisas. Pensa comigo o seguinte: aí todo mundo vai e pega o quê? Julga os evangélicos por causa do cara. Entende? Não sei, eu vou procurar esse negócio. Aí acontece, mas tem gente que tem tempo de procurar essas coisas, né? Aí acontece, o que acontece? Todo mundo caiu de pau em cima do cara. Agora, quando você tem, né, por exemplo, um extremista islâmico que degola pessoas, aí todo mundo fala o quê? Mas isso não são todos os muçulmanos, isso não são todos os islâmicos, porque o Islã é uma religião de paz. Agora, na hora de falar que tem bandido evangélico, ninguém pensa duas vezes. Por exemplo, todo mundo sabe que é o seguinte: tudo bem, o camarada ele pode cantar hino, ele pode fazer uma oração, mas se ele ler um pouco a Bíblia, ele sabe que as orientações de Jesus não tem nada a ver com cometer crime, matar e barbarizar os outros. Todo mundo sabe disso. Inclusive, eu desconfio que os jornalistas que fazem matérias sobre esse assunto. Está dando para entender? Ou seja, quando é da outra religião, não, mas esses aí são extremistas. Esses aí não podem nem dizer que são da religião tal. Agora, quando é evangélico, nivelam por baixo, porque é o seguinte: quanta gente equilibrada nós temos? Está dando para entender? Quanta gente que respeita os outros? Quanta gente que estava na cachaça, viciado, não sustentava a família e agora, por exemplo, paga suas contas, anda direito. Isso ninguém fala, entende? Só vem com aquela coisa que o evangélico está cheio de ódio religioso, ódio não sei o que lá, como se todos os outros religiosos fossem amorosos, entende? É aquela seguinte situação, por exemplo, eu tenho que ter bastante cuidado para não ter problema, mas eu lembro de uma situação na minha adolescência em que eu estava conversando com uma determinada entidade, e essa entidade tinha falado para mim que uma determinada pessoa, né, do meu âmbito familiar não gostava de mim, e era só eu pedir alguma coisa, preparar alguma coisa, que essa entidade mataria essa pessoa. Aí eu pergunto: será que só eu passei por uma experiência dessa, de uma entidade falar que mataria alguém? Agora, se você falar que entidade tal pode matar alguém, é ódio religioso. Mas agora, falar que todos os cristãos estão cheios de ódio, que os cristãos querem os bandidos mortos, entende? Ou seja, é mais ou menos assim. É como, por exemplo, todo mundo pode vacilar, né? Mas se o cristão faz, aí o mundo cai de madeira em cima. Uma coisa é a igreja cair de madeira em cima, por quê? Para disciplinar os seus. Agora eu pergunto: quem no mundo tem autoridade moral para criticar os evangélicos? Olha como é que está o mundo, olha como é que está o nosso país. Quem pode falar alguma coisa de alguém? Graças a Deus que a gente ainda tem a igreja que de alguma forma recupera os filhos de pobre que estão no vício, que recupera os chefes de família que estavam praticamente indo pelo ralo com a cachaça que estava tomando. Quantas famílias, quantas meninas que não abortam por causa da influência do evangelho? Entende? Quantos rapazes não estão com 3, 4 filhos espalhados por aí por causa do evangelho? Tudo bem, tem a garotinha que sai do culto, vai transar, tem um cara que cata a menina aqui, cata ali, mas não tem a mesma mentalidade do tipo: vamos transar e jogar o filho no lixo. Está dando para entender? Ou seja, com todos os problemas que a igreja tem, a gente tem, graças à igreja, algumas coisas, mas qual é o problema? A igreja leva bordoada desde sempre. Desde sempre. A pessoa aumentando ou não aumentando, é só bordoada. Agora, cadê as outras religiões? Então vai dizer que nas outras religiões só tem santinho, só tem gente boa, só tem gente 100%? Faça-me um favor, meu Deus do céu. Tem lugar que, se você for pregar o evangelho, por causa do Estado ser misturado com religião, tu pode ser morto, tu pode ser preso. Agora, cadê alguém para falar? Tem país aí que a gente não pode nem falar, que tem lugar que está fechando igreja. Quer dizer, já não dava para abrir, e agora ainda está fechando. Pode ter Bíblia. Está dando para entender? Então, ou seja, tem lugar que Bíblia só entra por contrabando. E aí o que acontece? Aí, tudo bem, o pessoal quer dizer que nós estamos com vitimismo, digam, mas para mim não tem outra saída. O cerco está apertando. O cerco está apertando. É que nem, por exemplo, o episódio da Ana Paula Valadão, que
tá numa situação complicada aí. E detalhe, ela falou no ambiente de culto, e ela falou segundo a fé que ela tem. Um monte de gente fala que pastor é ladrão. Eu não sou ladrão. E tem um monte de gente que fala que pastor é ladrão. Ah, porque pastor tem vida boa. Cadê essa raça de gente para entrar comigo lá na Vila Paulina? Cadê aquele pessoal para entrar comigo, minha esposa e meu filho? Cadê esse pessoal, tá entendendo? Para comer o que eu como, ganhar o que eu como, o que eu ganho e viver como eu vivo. Mas o que acontece? Ah, pastor é tudo isso. Agora, se você falar que nenhum homossexual presta, aí é ótimo. Aí vamos e venhamos. Tem homossexual que é gente boa? Tem. Mas vai dizer que não tem homossexual que é pilantra? Tem pastor que é mulher? Que tem. Mas vai dizer que não tem pastor sério? Mas quando é para generalizar para os evangélicos, aí é liberdade. Entende? Agora, quando você vai para o outro lado, entende? Por exemplo, quando o Porta dos Fundos zoa Jesus, de boa. Agora, vai você fazer gracejo na internet com homossexual para você ver. Entende? Vai você falar mal de outras religiões para você ver. Então você percebe que é o seguinte: por exemplo, o evangélico que não está vendo isso, parabéns, que bom que você está vivendo nesse mundo cor-de-rosa, nesse mundo maravilhoso. Para mim, o cerco está apertando. Desculpa te cortar, é que para mim é apaixonante esse negócio, mas vai, fala aí. Em relação ao islamismo na França, o cara só por causa de uma caricatura. Exatamente. E quem malha islamismo aí? Ninguém malha. Ah, mas eles são extremistas. Ah, entendi. Quando, por exemplo, fala de bandido evangélico, não é gente equivocada. Aí é evangélico. Aí é influência dos evangélicos. Aí são pastores que estão incentivando rapazes a ir para o crime e matar os outros. Agora, quando é uma ramificação do islamismo que mata aqueles jornalistas lá, que também zombavam de religião, só que enquanto zombava de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estava tranquilo. Mas foi entrar numa de querer zoar Maomé, aí deu ruim. Entende? Aí eu pergunto, no nosso caso a gente é ódio religioso, da outra religião ninguém fala nada. Então aí é onde você olha, que é o seguinte: gente, não tem para onde correr, não vê quem não quer, o cerco está apertando, entende? E eu, numa boa, eu acho que, Deus que me perdoe o que eu vou falar, tem que apertar mesmo, porque o que acontece? A gente está muito modinha, sabe? A gente está muito modinha. Outro dia eu estava escutando uma pessoa falar: não, porque Deus não castiga. Eu falei assim: olha, mas a Bíblia diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Não dá para adocicar algumas coisas, não dá. A gente não pode, por exemplo, assim, desfazer o que o texto está dizendo. Você pode até discordar do texto, mas diz o que o texto está dizendo. É que nem, por exemplo, eu estava pregando num domingo, falando sobre o amor sacrificial do marido e a submissão da esposa. Eu falei: irmãos, olha só, não estou discutindo aqui o que o nosso tempo pensa. Eu estou dizendo o que a carta aos Efésios diz. É decisão sua. Aqui está dizendo: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É difícil? É impossível? O texto está dizendo. Eu não vou dizer que o texto não disse só para ficar bem com os outros. Entende? É o seguinte, é contigo. Tu quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz. Mulheres, sujeitem-se a seus próprios maridos. Pô, tu quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz. Agora, vai me impedir de ler o texto? Esse é o caso. Então, assim, aqui o que estava acontecendo? Viu quando o Plínio fala? Tinha gente que parecia que estava doida, porque o cara acreditava no céu, o cara acreditava que Jesus era divino, e o cara, por exemplo, como cidadão mesmo, não fazia mal a ninguém. Entende? O cara não fazia mal a ninguém. Então é importante, né, a gente observar que, assim, os cristãos de lá do primeiro século, sabe, para mim, seria melhor que a gente nem tivesse história deles, porque eu olho para mim hoje, olho para eles ontem, eu falo assim: caramba, essa gente semeou com sangue o que eu estou colhendo hoje, e o que eu tenho hoje? Está dando para entender o que eu tenho hoje? Entende? Então, por exemplo, Lula e Bolsonaro, eles têm mais de missionários do que Jesus, entende? E assim, não estou fazendo juízo de valor, dizendo que um é bom, o outro é mau, eles são bons, não. Só estou dizendo que é o seguinte: a gente não tem pessoas assim, aguerridas assim,
dedicadas assim, comprometidas assim, que arregaçam as mangas assim na internet. Você não tem. Você não tem cristão que faz desse jeito. Entende? Assim, aí você olha, por exemplo, esses caras aqui, eles ameaçados de morte, eles faziam o que faziam. Não era ameaçado de morte. Por exemplo, você viu que as diaconisas, elas foram torturadas, sabe lá Deus como, está dando para entender? E não negaram a fé. E você percebe que Plínio aqui, ele está pedindo dica de como fazer. Ele não está tendo compaixão de ninguém, não. Ele está querendo ver como é que ele faz, qual é o procedimento. Talvez ele não. Está dando para entender? E detalhe, o cara que fala assim, eu não nego Jesus, esse aí a gente tinha que matar por causa da empáfia, o cara é metido. Está dando para entender? Ou seja, o cara que tem convicção, por ele era tido como marrento. E detalhe, não sou eu falando, você viu o texto que eu li dele falando.